Eu quero ser profeta nesta noite e falar para você que enquanto eu e você viemos aqui nesta noite apresentar a nossa causa, o Senhor já está operando naquilo que você tem colocado nas mãos dele. Senhor. Igreja, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5, a qual nós lemos, ao versículo de número 13, a palavra do bom Deus aqui, ela nos mostra um grande feito do Senhor. Mas esse feito do Senhor, ele vem aqui acompanhado de algo maravilhoso, que foi exercido pela fé de alguém que buscou o Senhor. Quando nós olhamos Mateus no capítulo de número 8, verso 5, você vai ver que Jesus, ele está ali, uma grande multidão o acompanha, o cerca, porque era de costume, era normal, pela fama que Jesus ocupava, a multidão o cercar. E a Bíblia vai dizer que estando a multidão, vai chegar um centurião até Jesus. E aqui, quando esse centurião, ele chega até Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai apresentar a causa ao mestre. Ele vai dizer: Senhor, há em minha casa um servo. Aqui vai dizer que ele é paralítico, em outras versões bíblicas vai dizer que ele está moribundo, está doente. Então ele apresenta a causa ao Senhor. E quando ele apresenta a causa ao Senhor, Jesus, ele vai dar a resposta para ele dizendo: olha, eu irei até a tua casa e darei saúde, ou sararei ele. Amados, aprenda uma coisa aqui: quando nós viemos à casa de Deus, nós temos que aprender, aleluia, a apresentar as nossas causas diante do Senhor, porque é Ele que tem o poder, é Ele que pode curar e transformar a nossa vida. Aqui este centurião, ele faz isso, ele apresenta a causa, e quando ele apresenta a causa, o Senhor fala: eu vou até a tua casa. E aqui é interessante que, se você olhar, não era de costume, irmão Renato, Jesus ia até a casa de alguém. O normal era o povo vir e ele curar, mas aqui eu vejo Jesus se prontificando a ir até a casa dele. Aqui, quando ele se prontifica aí, o centurião vai falar: mas Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Mas se o Senhor disser somente uma palavra, eu tenho a certeza que o meu servo sarará. É alguém aqui que ele sabe que há muita impureza na vida dele, ele sabe que ele precisa melhorar muito, mas ele também sabe que Jesus, ele tem a palavra que liberta, que cura e que salva. É isso que eu vim te falar nesta noite, que nós viemos buscar este Cristo, que Ele tem a palavra que cura e que salva a minha vida e a tua, aleluia. O segredo aqui, amado, que esse centurião, ele fala: Senhor, se o Senhor dizer somente uma palavra, o meu servo sarará. Ele sabe que a palavra de Cristo tem poder, aleluia. Amado, nós como igreja, nós como os remanescentes do Senhor, nós temos que entender isso, que a palavra de Deus, ela tem poder, aleluia. Nós temos que entender sobre a palavra do Senhor, porque é ela que transforma a vida, é ela que cura, é ela que faz tudo ser novo sobre nós. Porque quando nós olhamos para até mesmo para João no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer o quê? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, no princípio era a palavra, Cristo é a palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Então eu entendo que tudo está baseado em Cristo, que é a palavra viva, aleluia. Ele é a palavra viva, amados.
Quando eu me coloco diante da palavra do Senhor e vivo conforme a palavra de Deus, a minha vida é transformada. A cura. O Senhor entrega as bênçãos, os propósitos sobre nós. Quando eu começo a viver esta palavra. Então nós precisamos compreender isso, que é intermédio da palavra, que é a transformação. Quando eu venho buscar algo do Senhor, eu tenho que ficar atento ao quê? A palavra, irmão. Os meus ouvidos têm que estar atentos a esta palavra. Porque quando uma palavra é liberada, eu tenho que estar com os ouvidos atentos para receber esta palavra, tomar ela para mim e receber o meu milagre. Então tudo está envolvido entre a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós procuramos tantas coisas em outras coisas e esquecemos que tudo é a palavra. Porque se nós formos olhar para a Bíblia vai dizer o quê? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é falta de ler Bíblia, falta de ter compreendimento com a palavra do Senhor, falta de ter intimidade, de ter relacionamento com Deus. Porque quando eu começo a ter relacionamento com Deus, eu começo a examinar as Escrituras, e quando eu começo a examinar as Escrituras, eu começo a entender que nelas a cura, a transformação, a vida eterna, a prosperidade, há tudo nas Escrituras. Ele entendeu aqui e falou: Senhor, só uma palavra que o Senhor liberar, eu sei que o milagre vai acontecer. Aleluia. É intermédio da palavra, amados. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, vai dizer o quê? Bem-aventurado que o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, a qual veio os grandes ventos, os grandes rios, e ela permaneceu em pé. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra e nos alicerçamos na palavra do Senhor, pode se levantar o que for, que nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. O segredo está na palavra. Esse centurião, ele creu na palavra. Ele falou: Senhor, se o Senhor disser somente uma palavra, o meu servo será curado. Aí Jesus vai falar: eu nunca vi tanta fé em todo Israel. E Jesus vai falar assim para ele: seja feito conforme o que você tem pedido. Imediatamente o servo dele foi curado. Sabe o que é isso? É alguém que foi ao encontro de Jesus, apresentou a causa e falou: Senhor, libera a palavra, que eu sei que o milagre vai acontecer na minha casa. Jesus liberou a palavra e o milagre aconteceu. Eu quero ser profeta nesta noite e falar para você que enquanto eu e você viemos aqui nesta noite apresentar a nossa causa, o Senhor já está operando naquilo que você tem colocado nas mãos dele. Enquanto nós glorificamos aqui, o Senhor trabalha na nossa casa, o Senhor trabalha naquilo que nós temos colocado diante dele. Aleluia. Esse aqui, amados, é um exercício de fé diante desse centurião. Ele creu na palavra, falou: Senhor, a tua palavra é uma só libera ela, que o meu servo sarará. Isso é muito forte, amados. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos encontrar nelas palavras que são liberadas para nós sermos vitoriosos. É como a palavra do Senhor vai falar, que há muitos perecendo por falta de ler as Escrituras, estão buscando refúgios em lugares que não são apropriados diante do Senhor. Mas aqui onde nós estamos hoje, nesta casa de oração, é o lugar apropriado, é o lugar que tem a palavra do Senhor. E aonde tem essa palavra, amados, aleluia, nós somos alimentados, somos fartos, e o Senhor nos alegra em tempos difíceis. Aleluia. Por quê? Porque é a palavra do Senhor que mantém nós de pé. O Salmo 119, o verso de número 9 vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho? E há um ponto de interrogação, uma pergunta, e vem a resposta do salmista dizendo: observando conforme a tua
palavra, Senhor. Então a palavra do Senhor é a que purifica, é a que transforma. Sem palavra não tem como nós estarmos alicerçados, mas quando nós estamos na palavra, amados, pode se levantar o inferno inteiro, que a igreja vai vencer em nome de Jesus. Vai vencer. Por quê? Porque a palavra é Cristo. Cristo, ele tem autonomia e poder sobre a palavra, amados. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que, se nós formos observar, nunca aconteceu. Você pode observar que nos tempos que estamos vivendo, se você observar os noticiários, na mídia de televisão, na internet, nunca se ouve a igreja querer se juntar com política, mas este ano está acontecendo isso. Nunca se ouve isso, são sinais do fim dos tempos, igreja. Nós como igreja, nós temos que estar atentos que os fins dos tempos estão próximos. Nunca houve isso, e começou a igreja, muitos evangélicos se juntar junto com a política. Isso é sinal de fim dos tempos. Nós como igreja temos que estar atento à palavra, porque é a palavra que vai nos manter de pé e que vai fazer com que nós herdamos a salvação. Presbítero, você está falando mal de política? Não, não estou falando. Mas eu vejo hoje que há um grupo muito forte de igrejas se envolvendo em política. Porque quando é para fazer a obra de Deus, as igrejas começam até mesmo a se dividir, amados. Mas quando se trata disso, as igrejas começaram a se juntar. Então são sinais estranhos, e nós temos que, como igreja, estar atento, porque a palavra nos orientou do Senhor, que nos fins dos tempos ia acontecer muito isso. E aqui, quando esse centurião ele fala sobre a palavra, ele está crendo que o Senhor, ele tem todo o poder sobre esta palavra. Não desaparte dessa palavra, igreja. Eu tenho sempre dito, não negocie a palavra do Senhor por nada. A palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus, ela ainda continua sendo sim, sim ou não, não. A palavra de Deus, ela nunca mudou. Os tempos podem mudar, mas a palavra do Senhor ainda é a mesma de hoje, será de ontem e de eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ainda é a mesma, não negocie ela. Ela é a que cura, é a que salva, é a que nos dá o alicerce. Ela ainda é a mesma. Você pode ver que Satanás, ele tenta negociar com Jesus em Mateus, no capítulo de número 4. A Bíblia diz que no capítulo 4 de Mateus, Jesus está 40 dias no deserto, está com fome, porque ele está em jejum e oração. E a Bíblia diz que Satanás vai se apresentar diante dele, vai ver que a fragilidade dele é física, é fome, e vai falar para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, querendo negociar com Jesus. Mas Jesus vai dizer no verso 4: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. É isso que mantém a igreja de pé, a palavra que sai da boca de Deus. Porque o inimigo pode até tentar decretar que acabou, mas a Bíblia diz que a última palavra é do Senhor. Amada, a última palavra é de Deus. Persista. Não se deixe ser vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela fragilidade, mas persista na palavra do Senhor, se alicia nela, porque é ela que nos mantém de pé, é ela que nos vigora, que nos dá força, que nos dá vigor, é ela que nos dá virtude, para nós alcançarmos o reino do Senhor. É a palavra. Tem muitos negociando a palavra do Senhor. Não negocie ela. Por quê? Porque há tempos difíceis,
Mas o Senhor diz que se nós tivermos bom ânimo, assim como Ele venceu, nós também venceremos, aleluia. E vamos vencer como? Com a palavra. Isaías capítulo de número 1, verso 19 diz: se ouvires as minhas palavras, e se quiseres, comereis o melhor dessa terra, aleluia. Você quer viver o melhor? Quer comer o melhor? Ouve a palavra do Senhor, aleluia, e pratica ela, igreja. É como Isaías falou: se quiseres e me ouvires. É só para quem quer, irmão. O Senhor não obriga ninguém. Tanto é que em João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos... Você já percebeu que o diabo ele escraviza, irmão Renato? Mas a Bíblia diz que o meu Deus, o teu Deus, liberta nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca nos chamou para ser escravo, amado. Tem muita gente que acha que se vir para a igreja missionária Eliana vai ser escravo de Deus. Não, não vai ser escravo. A Bíblia diz que Ele te liberta, Ele te dá vida nova, Ele te dá novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Ele não nos aprisiona, Ele nos liberta, aleluia. Ele nos ensina a viver o melhor propósito, o melhor momento. Ele nos ensina. Então vive esta palavra, igreja. Não negocie ela. Há tempos difíceis, que muitas das vezes pensamos em desistir, mas nós temos que permanecer firme na palavra do Senhor. Não podemos negociar, porque os ventos vão soprar, como já está soprando. É como eu disse, 2 anos de pandemia, quantas portas se fecharam, quantas pessoas se perderam pelo meio do caminho, quantas pessoas pararam, quantos se deixaram levar, mas nós estamos aqui para a glória e pela misericórdia do Senhor. Então nós somos, aleluia, mais que vencedores, como a palavra do bom Deus diz, aleluia. Amado, é como está escrito aqui em João 14, 6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Esse centurião entendeu que ele era a porta do milagre. É Ele. Não existe outra porta do milagre a não ser Cristo. Não existe outro caminho a não ser o Senhor. Ele é o caminho. É Ele. Não existe outro. Os caminhos são difíceis, mas se nós estivermos com Jesus, nós vamos vencer, aleluia. O problema muitas das vezes é que nós achamos que tudo vai ser fácil, mas não vai ser, irmão. Que às vezes nós viemos para a igreja, Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá uma palavra poderosa, e nós achamos que vai acontecer amanhã, mas não é assim. Há um processo. Há um processo, e muitos se perdem no meio do caminho. Muitos se perdem no meio do caminho, porque não consegue vencer o processo, mas nós precisamos aprender a vencer esse processo. Porque se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver em Gênesis, quando Abraão é chamado no capítulo de número 12, ele é chamado, e a Bíblia vai dizer no capítulo 12 de Gênesis: sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te farei pai de uma grande nação. Você percebe que Deus fala para ele o começo para ele sair, sim ou não? E Deus fala o final para ele, fala que ele vai ser pai de uma grande. Só que Deus não conta o meio do processo, não conta que ele ia se desentender com o sobrinho Ló, não conta que ele ia ter que lutar contra 5 reinados, não conta que ele ia ser provado em Gênesis 22 sobre o seu filho, não conta o meio. Você percebe que com Maria também não é diferente. Quando o anjo aparece para ela, fala que ela é agraciada entre as mulheres, e fala que ela vai dar luz ao Messias, vai ficar grávida e vai dar luz ao Messias.
vai dar luz ao libertador, o anjo do Senhor conta para ela o começo, que ela vai ficar grávida, e conta o final, que ela vai ser mãe do Messias, do libertador, mas não conta o meio, não conta que ia matar o filho dela, que ia crucificar o filho dela, que uma coroa de espinho ia ser colocada na cabeça dele, uma lança ia transpassar o seu corpo, não conta. Conta o começo e o fim, assim é na nossa vida. Nós viemos para a casa do Senhor, há uma promessa liberada sobre nós, mas para nós vencermos, nós temos, aleluia, que vencer o meio do caminho, igreja. Então não pare no meio, se alicia na palavra, que você vai ser mais que vencedor. Aleluia. Porque o meio é difícil, mas nós temos que vencer. Eu costumo dizer que no meio, talvez quem começou com você no começo não vai estar no meio, mas você vai ter que ser maduro bastante para continuar. Talvez no meio vai vir decepções, talvez no meio vai vir calúnias, vai vir línguas falando a teu respeito, mas você tem que sobreviver diante da palavra do Senhor. Porque o meio é um processo difícil. O meio acontece coisas que talvez você não estava esperando. Mas você tem que estar alicerçado na palavra. Porque o meio do caminho é difícil, irmão. Porque o começo é tudo bom. Mas no meio começa a haver divergências. E nós temos que estar alicerçados na palavra por causa disso. Para nós não se perdermos no meio. Para nós não se perdermos no meio. Porque senão no meio nós vamos se deixar ser vencido pelo cansaço. Porque talvez no meio nós vamos se deixar ser vencido pelo enfadamento. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, aleluia, nós não vamos se deixar vencer. Sabe por quê? Porque no meio vai vir a tempestade, o vento, mas o nosso alicerce vai ser Cristo, que é a rocha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Este homem entendeu que o milagre aconteceria em intermédio da palavra. É a palavra do Senhor que nos mantém de pé, igreja. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos ser vencedores. Quando nós se alicerçarmos na palavra. Porque alguém pode dizer alguma coisa, mas você fala, não, você pode falar isso, mas a palavra do meu Deus me garante, aleluia, que eu vou ser vitorioso em nome de Jesus Cristo. Quando nós vemos intermédio da palavra, você vai ver que o profeta Abacuque, eu sou apaixonado naquele livro, que é composto de 3 capítulos. No capítulo de número 1, o profeta Abacuque, ele é alguém que reclama muito com Deus, ele murmura, ele fica perguntando para Deus, até quando o seu povo estará daquela maneira, até quando isso, até quando aquilo, Deus. Só que o que me maravilha é que Deus não fala nada. Ele murmura, reclama no capítulo 1, mas Deus não fala. Mas quando ele se cala no capítulo de número 2, aí Deus vai começar a falar com o profeta Abacuque. E quando Deus começa a falar no capítulo de número 2, ele começa a ouvir e ele para de reclamar. E quando ele começa a ouvir o Senhor, o capítulo 3, o verso 2, ele vai começar, finalizando este capítulo, ali que é o último livro, o último capítulo do livro dele, ele vai começar assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, Senhor, a notifica, e na tua ira, Senhor, tenha misericórdia, aleluia. É alguém que ouviu e entendeu que a palavra do Senhor é santa. Louvado seja o nome do Senhor.